Vamos então para o empregado aprendiz. O empregado aprendiz, pessoal, ele funciona assim. Não é, né, aquela pessoa apenas mais velha que quer aprender uma atividade. Não. O empregado aprendiz, ele começa com 14 anos. É aquele jovem mesmo. Ele ainda não sabe o que quer. A tendência era, né, pelo menos antes da pandemia, a gente não sabe como vai ficar depois para as crianças e os adolescentes, mas era que eles escolhessem a sua atividade, o que eles queriam fazer da sua vida muito cedo. E quando eles escolhem muito cedo, pode ser que não seja aquilo que ele quer fazer depois. Então, com 14 anos, ele tem possibilidades de ser empregado aprendiz. Ah, mas ele só vai chegar lá na empresa, fazer um cadastrinho lá na empresa e já vai começar como empregado aprendiz? Não. Ele precisa que alguém dê esse suporte para ele. Então, aqui em Maringá, nós temos instituições que você vai identificar também no seu município, na sua região, como, por exemplo, o Lar Escola, o Isis Bruder. Eles fornecem esse tipo de vínculo, né? Então, eles abrem lá uma chamada, olha, estamos chamando aqui, abrir um edital para cadastro de menor aprendiz. Abre esse edital, o menor aprendiz vai lá, se cadastra, se ele for selecionado, ele passa a fazer parte, então, dos menores que estão ali no catálogo. Quando uma empresa, por exemplo, como a Unicesumar, solicita um menor aprendiz, ela vai até uma dessas entidades, fala qual é a atividade que tem para ser realizada, qual o perfil que ela espera, e essa entidade vai direcionar ali, né, um menor aprendiz, dois, às vezes, para que consiga, assim, fazer uma seleção e, consequentemente, escolher. O menor aprendiz, ele só pode ser menor aprendiz por 2 anos. Não pode mais do que isso, tá? Deu 2 anos, acabou. Só que aqui, uma outra pegadinha, tá? Olha, anota, põe neon, põe o que você quiser. Menor aprendiz, se ele ainda não completou 18 anos, ele não tem capacidade jurídica, ou seja, ele não tem capacidade para assinar um contrato de trabalho sozinho. Então, ele não pode fazer isso sozinho. Alguém tem que fazer com ele. Quem pode fazer com ele? A mãe, o pai ou até mesmo essa entidade que o representa, que o está dando suporte. Na hora que eu vou fazer a rescisão do contrato dele, eu preciso observar também se ele ainda não precisa desse respaldo para conseguir romper, para conseguir extinguir esse vínculo empregatício, tá? Se isso ainda for necessário, então eu preciso reforçar. Se eu não fizer isso, não observar esse detalhe, o contrato dele passa de contrato de empregado aprendiz para um contrato de empregado comum. Então, o empregado aprendiz, eu tenho que tomar esse cuidado com ele, tá? Cuidado. O emancipado, ele já pode. Só que aí tem outros detalhes, né? Que a gente entra numa outra área do direito, que é o direito civil, que fala da emancipação. Para ser emancipado, como que ele vai ser emancipado, né? Primeiro, ele precisa ter isso em registro civil, então ele precisa disso em cartório. Não basta ele chegar lá, oh, sou emancipado, posso assinar. Não. Ele precisa de documentação que comprove. Então, ou ele vai fazer um concurso público e ele vai trabalhar nesse concurso público antes dos 18 anos, porque a emancipação ela acontece de 16 anos até 17 anos, 29, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Passou disso, não é mais emancipação, tá? Então, ou ele vai trabalhar num concurso público, e aí ele foi emancipado, ok? Ou ele vai ter concluído uma faculdade, então ele vai ter terminado o ensino superior, aí ele também já pode ser emancipado. Ou ele tem economia própria, então ele consegue se sustentar, ele não vai ficar pedindo dinheiro para o pai, para a mãe, para pagar uma conta de luz, uma conta de água, ele pode morar sozinho. Ou ele vai ter uma autorização do juiz, tá? Se ele não precisar do juiz, ele vai ter ali os pais dele que falam, não, vamos emancipar o nosso filho, ele merece, ele foi morar fora, ele precisa dessa emancipação, tá? Então, isso pode acontecer, ok? Mas tem uma quinta possibilidade, e eu deixei essa para a gente falar depois,
porque essa pode, assim, né, acontecer com mais frequência, ok? A quinta possibilidade de emancipação é pelo casamento, tá? Então, ele tinha ali 15 anos. Nossa, 15 anos, encontrei o amor da minha vida, quero casar, quero ser feliz, né? Quero viver com aquela pessoa para sempre. E aí, primeiro que ele precisa de autorização para casar, tá? Ele não pode sair casando assim, simplesmente por ter 15 anos. Ele precisa de autorização dos pais para casar. Quando ele casa, ele se emancipa. Mas aí vamos imaginar que ele casou, e aí com 17 anos, ele falou assim, gente, onde eu enfiei? Onde eu amarrei meu burro? Não tem aquela frase, né? Onde eu fui amarrar meu burro? Então, ele pensa, onde eu fui amarrar meu burro? E aí ele resolve divorciar, porque não tem mais separar, né? Então ele resolve divorciar. Gente, ele divorciou, ele não volta atrás, tá? Uma vez que a emancipação foi conquistada, que ele adquiriu essa emancipação, ela não vai voltar no tempo. É um caso de direito adquirido, ele adquiriu a sua emancipação. Ela não vai voltar atrás porque ele separou, certo? Então, não tem como. Em nenhuma das possibilidades, na verdade, tá bom? Então, fiquem atentos a isso também, porque se o menor aprendiz tiver uma dessas características, tranquilo, pode fazer o contrato com ele, não tem problema nenhum.